Isaías 45:3. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quando você lê esse texto, ou ouve esse texto, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, tesouros, e uma outra tradução diz tesouros escondidos e riquezas encobertas, é possível que a sua mente seja projetada na imaginação para uma grande descoberta, ou seja, de uma mina de ouro, uma jazida de petróleo, ou alguma coisa que vai produzir riqueza. Geralmente nós pensamos assim. Este mês é o mês de abril, é o mês do descobrimento do Brasil, dia 22 de abril. Nós estivemos em Porto Seguro por quase 20 anos, todos os anos, no mês de abril, fazendo atos proféticos sobre a nossa nação. Ali estivemos muitas vezes em Cabralha, o local do descobrimento, quando essa terra maravilhosa foi vislumbrada por Pedro Álvares Cabral. Ele dá o brado terra à vista. Imagina, depois de tantos dias em alto mar, de repente eles avistam aquela terra, e ali eles estavam no litoral, os índios estavam lá, mas a terra foi descoberta. Depois nós conhecemos a história dos bandeirantes, que foram adentrando para o interior do país. Nós sabemos a história das Minas Gerais, tanto ouro que foi descoberto. Imagina a imensidão de riqueza que foi extraída da nossa nação. Imagina isso, quanta riqueza se extraiu e quanta riqueza ainda está por se extrair. Recentemente foi descoberto o petróleo no pré-sal, e se não tirar logo, o petróleo vai ficando obsoleto e já não vai servir mais. Que essa riqueza seja extraída para que a nação prospere. Mas eu fico pensando a respeito dessas coisas, e ainda hoje muitas coisas estão se descobrindo. Quando você olha para o cerrado, que era algo improdutivo, e o nosso solo, pela tecnologia, se tornou produtivo, e hoje nós somos um país exportador, e que temos alimentado mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Olha quanta riqueza temos produzido. Então, quando nós olhamos esse texto, nós começamos a imaginar: poxa, eu preciso descobrir alguma coisa assim, as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Mas preste atenção, por trás da palavra de Deus escrita, existe algo que é espiritual. Aqui é exatamente isso que eu quero levar você: riquezas encobertas e tesouros escondidos. O que está por trás disso, o que está por trás da letra. Quando Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, Ele está falando a verdade. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Imagina a importância da palavra. Mas a letra mata, o Espírito vivifica. O que importa é a revelação, o que está por trás da letra. Observe comigo Daniel capítulo 9. Eu quero mostrar um texto no Velho Testamento e depois um texto no Novo Testamento, o que o entendimento aberto pode proporcionar a nós. O entendimento aberto, a revelação da palavra pode proporcionar a mim e a você cura, libertação, gozo, paz, alegria, segurança. Por que muitas pessoas estão aterrorizadas, amedrontadas, desesperadas, angustiadas? Eu disse que nem a morte, nada pode trazer tanta angústia ao nosso coração. É natural que nós choremos, nós pranteemos, é natural, isso faz parte da vida. É natural que sofremos por um tempo, até o sentimento da perda. Mas o que não é natural é nós trazermos isso conosco por anos. E algumas pessoas por anos sofrem perdas. Por quê? Porque não entenderam a palavra. Estão com os pés e o coração fixados na terra. Eu disse que nós devemos viver nesta terra com os nossos pés no chão, mas o nosso coração no trono da graça. No capítulo 9 de Daniel, no versículo 1, projete aqui: no primeiro ano
de Dario, filho de Assuero. Olha o que está dizendo: da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Atente para o versículo 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Eu quero que você grife aí na sua Bíblia essa expressão: entendi, compreendi, os meus olhos foram iluminados, a minha percepção espiritual foi ativada. Entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha o que ele diz: no ano de Dario, ali no reinado de Dario, no primeiro ano, eu, Daniel, entendi pelos livros do profeta Jeremias, que haviam de transcorrer as desolações ou as assolações sobre Jerusalém, eram de 70 anos. Agora atente para o que eu vou dizer. 3 coisas Daniel fazia. Primeiro, ele orava, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Olha o que ele fazia: ele orava 3 vezes ao dia. A oração é um relacionamento pessoal com Deus. Você desenvolve intimidade. Eu estava em Jerusalém, numa convenção, e um pregador veio e subiu a plataforma, e cada dia era um pregador. Esse pregador era da Indonésia. Os brasileiros que estavam ali começaram a sair, desprezando a mensagem. Parece que não estava tão interessante assim. Mas o Espírito Santo falou comigo: permanece, ouça a palavra. E eu permaneci, e muitos brasileiros saíram. E ele estava ministrando, e o Espírito Santo foi trazendo luz ao meu coração. A intimidade traz revelação. Olha só, a intimidade traz revelação, e a revelação traz libertação. Eu pergunto para você: você abre o seu coração? Tem uns boca aberta até que abre o coração no primeiro encontro. Encontra alguma pessoa e já vai abrindo e vai falando da vida. Quem fez isso? Ezequias. Depois que Deus deu a ele a chance para que ele vivesse mais 14 anos, quando vieram os príncipes da Babilônia, ele abriu os seus tesouros, ele foi ostentar aquilo que ele tinha, e o profeta vem a ele dizendo: olha, virá juízo sobre a sua casa, porque ele foi abrindo tudo, mostrando, ostentando a sua grandeza, os seus tesouros. E o profeta diz: virá o juízo sobre a sua descendência, os teus filhos serão levados cativos para a Babilônia, e lá na Babilônia eles vão viver nos palácios como eunucos, serão castrados. Olha que terrível, olha que coisa terrível. Mas diz: é bom, porque não vai acontecer comigo, vai ser com a minha descendência mesmo, está tudo bem. E eu estava ouvindo aquela mensagem ali naquele auditório, onde os brasileiros estavam saindo, e aquele pregador ministrando, e ele foi ministrando e ministrando, e aí de repente o Espírito Santo foi descortinando, aquela palavra foi penetrando no meu coração, e ele dizia assim: olha, a intimidade traz revelação, e a revelação traz libertação. Daniel está lá no cativeiro da Babilônia. De repente ele lendo, ele orava, ele lia a palavra e ele jejuava. São disciplinas espirituais, que nós como cristãos precisamos desenvolver disciplinas espirituais. Preste atenção, a vida não consiste apenas nas coisas deste mundo. Se nós temos a expectativa apenas para o tempo presente, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: nós somos os mais infelizes, miseráveis dos homens. Ei, o nosso tesouro maior está lá. A intimidade vai trazer revelação, e a revelação vai trazer libertação. Lá estava Daniel no cativeiro da Babilônia, orando, jejuando, lendo a palavra. Ele não deixa os textos sagrados. Quanto eu amo a tua lei, o salmista escreve, ele se expressa: eu medito nele de dia e de noite, a tua palavra me fez mais sábio do que os meus próprios mestres. Por que negligenciamos tanto a palavra de Deus, como cristãos, que temos a Bíblia como o nosso livro sagrado? Por que desprezamos tanto? Por trás de cada texto, eu estava lendo Números. Alguém pode dizer: como que pode encontrar alguma coisa de revelação em Números? Os meus olhos foram se abrindo para a estruturação da igreja,
aí o estabelecimento da liderança, os príncipes que foram estabelecidos e separados, empoderados, toda a olha lá, depois você lê números, parece que não tem nada de atrativo em ler números, ali fala das tribos e coloca nome por nome, parece uma loucura, e o Espírito de Deus foi descortinando, abrindo os meus olhos. Daniel estava lá no cativeiro da Babilônia. Daniel era um jovem de uma boa aparência e um jovem muito inteligente, não apenas eles, mas os mais inteligentes, os mais saudáveis, os mais vistosos foram separados para morar no palácio. Sadraque, Mesaque e Abednego depois foram lançados na fornalha, Daniel na cova dos leões, mas lá estava Daniel na sua disciplina espiritual, mesmo com os decretos do rei, que ninguém podia se prostrar diante de uma outra divindade, a não ser a estátua construída por ele. Lá estavam Sadraque, Mesaque e Abednego prostrados, adorando a Deus. É disciplina espiritual. De repente ele está lá, ele está lendo o livro do profeta Jeremias, e lendo o livro do profeta Jeremias, de repente ele encontra um lugar que está escrito: o cativeiro, as desolações sobre Jerusalém, será de 70 anos. Ele diz assim, mas de repente aquela letra cresce, mas o tempo já passou, nós estamos aqui, Israel já está aqui há mais de 70 anos. De repente ele entende, ele compreende. Aí ele vai desenvolver práticas espirituais, de jejum, de oração, e se apresentando diante de Deus, fazendo confissão de pecados, para que eles fossem libertos do cativeiro e voltassem para Jerusalém, para que Jerusalém fosse restabelecida como objeto de louvor na terra. No momento em que Daniel começa e aplica o seu coração à oração, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, o anjo Gabriel, e ele foi retido nas regiões celestiais, principados e potestades o impediram de chegar, mas Daniel continuou na sua prática espiritual, jejuando e orando, e Deus então enviou o arcanjo Miguel, e vai se cumprir aquilo que ele entendeu, que ele compreendeu. Riquezas encobertas, tesouros escondidos, fala do que está por trás da letra. A nós, Jesus disse, Marcos capítulo 4, quando ele fala a respeito da parábola, que ele fala a parábola, as pessoas não estavam entendendo nada, e nem os discípulos de Jesus estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu entre os espinhos, parte da semente caiu no solo rochoso, e parte da semente caiu no solo onde produziu a 30, 60 e a 100 por um. Quando Jesus termina de falar, e ele sai à parte, os discípulos chegam a ele no particular e dizem: nós não entendemos, o que você quis dizer? Jesus falava, e um terço daquilo que Jesus ensinou, ele falou através de parábolas. Imagina se os discípulos de Jesus que estavam caminhando com ele não estavam entendendo, e os de fora. Mas sabe o que Jesus disse? A vocês que caminham comigo, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, o mistério do reino dos céus. O reino de Deus tem mistérios, tem mistérios. Nós vimos aqui este personagem no Antigo Testamento, que lendo a palavra, o entendimento foi aberto. Agora eu quero falar sobre o segundo personagem. Atos capítulo 10, esse texto fala a respeito de Pedro e também de Cornélio. Atente para isso. Pedro estava em Jope, à beira-mar, ele sobe ao terraço, ele estava com fome, foram preparar uma refeição para ele, e ele sobe ao terraço, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava jogando videogame, com o seu celularzinho, observando as mensagens que estão chegando? Não, esse negócio de celular não está de brincadeira não, né? Toma muito nosso tempo, e precisamos de uma disciplina espiritual para vencer isso. Ele estava orando, ele teve uma visão, ele foi arrebatado, uma visão aberta, e o que ele viu? Ele viu um lençol descendo dos céus, cheio de animais, e ele ouviu uma voz, o próprio Senhor falando com ele: mata e come. Sabe o que ele diz? Senhor, eu nunca coloquei na minha boca coisa comum, eu imundo, eu não como esse tipo de coisa, eu sou judeu. Ele vê pela segunda vez aquele lençol, outro lençol descendo com os animais. Ele ouviu pela segunda vez a voz de Deus, do Senhor, dizendo: mata e come.
Ele vai dizer: nunca coloquei na minha boca coisa comum ou imunda. Esse tipo de animal não é lícito ao judeu comer. 3 vezes. Eu fico imaginando se viesse a ele um profeta, ele jamais aceitaria, podia falar 4, 5, 6 vezes. É o próprio Deus, para que ele pudesse começar a abrir o entendimento, o próprio Deus está falando com ele. É a linguagem que ele faz, que ele fala. De repente chegaram os homens, e o anjo se apresenta a eles: olha, vai chegar aí algumas pessoas, e foram enviados por Cornélio, vai lá na casa de Cornélio. E quando ele vai à casa de Cornélio, quando ele entra na casa de Cornélio, ele diz: olha, vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar numa casa como essa, a casa de gentios. Vocês sabem que não é lícito. Mas sabe por que eu vim? Porque eu recebi uma revelação, que Deus agora, a partir de Jesus, não faz acepção de pessoas. Você pode dar um aplauso a ele? Agora preste atenção, ouçam. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Um dos primeiros discípulos de Jesus. Um dos primeiros discípulos. Quando Jesus ali o chama e diz: eu farei de vocês pescadores de homens. Ele estava entre aqueles homens que foram separados para se tornarem pescadores de homens. Pedro vai caminhar com Jesus durante 3 anos. Imagina essa escola. Nós acreditamos nos 5 ministérios, e um dos ministérios entre os 5 é mestre. Ninguém operou nos 5 ministérios a não ser Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz apóstolo, profeta e pregador, o evangelista, 3. Mas Jesus foi pleno nos 5. E Jesus, olha só, Jesus tinha 12, que era a equipe principal dele, separou e os chamou de apóstolos. Dentre esses 12, tinham 3 que eram mais chegados a Jesus. Não que Jesus escolhe os 3 para estarem mais próximos dele, mas os 3 se colocaram para estar mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus quando Jesus passou pelo Getsêmani. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus quando Jesus subiu ao monte da transfiguração. Os outros não estavam com Jesus. Pedro teve a revelação que Jesus era o Cristo. Imagina essa revelação. Seus olhos foram abertos. Mas Pedro não tinha toda a revelação. Quando o Espírito Santo foi derramado, ele foi revestido de poder, as cadeias da intimidação foram quebradas na vida dele, a insegurança. Ele se tornou um homem convicto na sua fé, que diz: olha, nada agora pode nos deter. Vieram a ele com ameaças de morte, de serem açoitados. Agora ninguém pode nos parar, ninguém pode nos deter, porque nós vimos a Jesus, nós ouvimos dele, e eles estavam revestidos de poder pelo Espírito Santo. Pedro, quando ele adentra o templo, vai adentrar ao templo, a hora 9, a hora da oração, ele e João, ali estava um paralítico, era colocado ali, nasceu paralítico. E Pedro diz: olhe para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Imagina a manifestação do poder. A Bíblia diz que a sombra do apóstolo Pedro, quando era projetada, os enfermos, os paralíticos eram curados. Mas atente, somente no capítulo 10 de Atos, depois de 10 anos de Pentecostes, Pedro foi entender, compreender que gentio tinha direito à salvação. Então você acha que você tem toda a revelação? Pastores, vocês têm toda a revelação? Apóstolo, você tem toda a revelação? Lógico que não. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas quando o entendimento se abre, acabou a angústia, acabaram os temores. Mesmo diante da iminência da morte, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Se você buscar a história dos primeiros apóstolos, você vai perceber o quanto eles foram martirizados. Tiago foi decapitado. Todos eles foram martirizados, exceto João, na ilha de Patmos, que morreu velhinho. Mas ele passou, segundo a história, ele foi imergido num tacho de azeite, de óleo quente. Mas ele era o apóstolo do amor, e ele morreu já bem avançado em idade. Nenhum de nós temos a revelação plena, a revelação completa.
Essa luz está brilhando mais e mais. Agora preste atenção, quando a revelação chega, as cadeias caem por terra, os temores caem por terra, a ansiedade cai por terra. Eu me lembro que nós estávamos em uma casa, isso tem mais de 30 anos, eu tenho 28 anos de ministério. Mais de 30 anos, nós estávamos numa casa lá no Novo Minas Gerais, reunidos em uma célula, eram alguns homens. E o pastor, ele estava lendo o livro do profeta Joel, e de repente os textos começaram a entrar no meu espírito. Aqueles textos foram se tornando como que em grafite, acentuado, as escritas saíam. Os meus olhos se abriram, foram descortinados. O livro de Joel fala a respeito de 4 espécies de gafanhotos. Ali fala a respeito de nações que invadiam a nação de Israel, e ali saqueavam eles, eram como que gafanhotos, e Israel empobrecia. E Deus levanta o profeta, todo em tempo de crise, Deus sempre levanta os seus profetas. O profeta, muitas vezes, ele é intragável, porque o profeta traz confronto. O profeta não é aquele que simplesmente vê a identidade das pessoas, e não, é muito mais que isso. O profeta mesmo, o profetão da Bíblia, ele trazia o que? Confronto, para gerar o que? Arrependimento. Quando entramos no Novo Testamento, isso é o que as pessoas veem muitas vezes, é a palavra de conhecimento, a palavra da sabedoria, é um dom do Espírito. Mas o profeta mesmo, ele fala a palavra de Deus, e geralmente ele traz o que? Confronto, para gerar arrependimento, porque o arrependimento é como que um portal de entrada, para você começar a sua jornada. E de repente os meus olhos se abriram, e ele disse assim, o Senhor disse: toca a trombeta em Sião, dai o alarme no Monte Santo, é tempo de consagração, é tempo de arrependimento, porque eu quero trazer restituição sobre esta casa. Eu me lembro que naqueles dias nós nos reuníamos, e nós éramos em um número de aproximadamente 10, 12 pessoas, 13 pessoas, poucas pessoas. 13 a gente nem fala porque pula, se for é 14, porque 13 é praga. Desculpa, tá minha fraqueza, depois corte, estranhei. Aquele negócio de sexta-feira 13, dia da assombração. E os meus olhos se abriram ali, e Deus disse: eu enviarei o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles tereis fartos e tereis em abundância. Trigo fala do quê? O trigo fala da palavra, meu irmão. Isso aqui é o que nos fortalece, é o alimento que nos fortalece. Por que tantos crentes fracos, débeis, desistidos, rancorosos, cheios de amargura, ressentimento, não perdoa? Que tipo de crente é esse? Não recebeu revelação, entendimento. É isso simplesmente na prática da religiosidade. O crente de verdade, ele perdoa. Pedro diz assim, olha que Pedro é interessante, porque da cultura judaica dizia-se que tinha que se perdoar pelo menos 3 vezes. E Pedro já vem dizendo assim, olha, pelo menos 7. Pedro já acrescenta, já avançou um pouco mais. E aí vem a pergunta: quantas vezes se deve perdoar? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer que é o que? Infinito ao dia. Tem que perdoar sempre. Nós temos que perdoar sempre. Crente que não consegue liberar perdão, não recebeu revelação, porque não tem entendimento aberto, está cativo, está aprisionado. Perdoa, meu irmão. Mas eu fui ofendido, eu fui traumatizado, eu fui abusado. Perdoa, simplesmente perdoa. Não é sentimento, é decisão. Todo cristão que recebe luz, entendimento, libera perdão, e ao liberar perdão, recebe o que? Libertação. Tem pessoas que você olha e que está caminhando, meu irmão, 10, 20, 30 anos, no mesmo estado lastimável, de alma. É impressionante. Vive como numa gangorra, um dia está bem, outro dia está triste, um dia está cordial, outro dia está igual um animal, um cavalo doido. É loucura. Que tipo de crente é esse? Sendo que a manifestação do fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão, domínio próprio. Tem gente que tem demônio próprio. Luz, revelação. O Espírito de Deus está se movendo. Preste atenção. Quando foram discursos, eu não tinha nem imaginação, nunca imaginei que eu seria um pastor. Eu não tinha projeto de ser pastor, plano de ser pastor. Eu era empresário, queria continuar no mundo empresarial. Eu queria criar gado, era o meu sonho. Mas Deus descortinou algo tão poderoso.
Depois o Senhor me separou para o ministério nesse tempo. Era um tempo difícil, a igreja não crescia, não tínhamos recursos financeiros. Mas os meus olhos se abriram. E o Senhor me separou. Em 2 anos nós saímos de 12, 13 pessoas, 14 pessoas para um número de 600 pessoas. Um mover do Espírito. Um mover do Espírito. As pessoas vinham para a igreja, elas ficavam do lado de fora na janela, mas não podiam entrar. As cadeiras eram encostadas assim umas nas outras. Tínhamos um corredorzinho, só passava uma pessoa. E quando elas vinham ofertar, elas vinham e saíam pela porta do fundo e entravam lá pela frente, porque não tinha como passar 2 pessoas no corredor. Pilhada a igreja em 2 anos. Em resposta à revelação, o discernimento, a obediência, o arrependimento, vida no altar, Deus fez. Eu entendi pelos livros, lendo, diz Daniel, que o tempo do cativeiro era de 70 anos. Agora ele não vai ficar passivo simplesmente no entendimento, ele vai ter uma atitude, uma ação. Ele vai se apresentar diante de Deus, em oração, em jejum, em confissão de pecados. Tem que confessar pecado. Tem que confessar o pecado. Confesse ao Senhor. E há uns níveis de pecado que a Bíblia diz: confessar as nossas culpas uns aos outros. Não é para qualquer pessoa. Chame o pastor. Eu quero abrir o meu coração. Quando você abre o coração, quebra-se a reivindicação das trevas. Quebra. Você sai de debaixo daquela condenação que estava sobre a sua vida. Eu entendi. Pedro só foi entender que gentil tinha direito à salvação 10 anos depois de Pentecostes. Eu participei de uma convenção em São Paulo. Essa convenção aconteceu no ginásio do Ibirapuera. Não sei quantas pessoas cabem ali, 8.000, 10.000 pessoas, não sei. Estavam as arquibancadas todas tomadas e no centro, assim, milhares de pastores, líderes da nação. Eu ganhei a passagem, ganhei o hotel, pagaram tudo para que eu fosse. Naqueles dias, como igreja, nós orávamos para termos um ar-condicionado de 7.500 BTUs, era oração e jejum. Eu me lembro que nós orávamos para termos um telefone, porque a gente não tinha um telefone, a igreja não tinha um telefone. E nós orávamos e profetizávamos. Naqueles dias, o preço de um telefone fixo, não tinha telefone celular, era fixo, era quase o preço de um carro. As pessoas compravam linhas de telefone para alugar. Aluga esse telefone. Quem é desse tempo aqui? Olha só, eu sou do tempo em que você ia ao supermercado de manhã, ali tinha um preço. E se você tinha aquela pessoa com a maquinetinha, colocando assim, colando a etiquetinha com o preço.Ela chegava no final, ela dava a volta e começava de novo, já é outro preço. Coisa de louco. Eu era empresário naquela época, o juro era, a inflação era 100%, 80% ao mês. Nós vivemos, sobrevivemos e passamos, e aqui estamos nós. A minha oração é que o Senhor nos livre. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser também, é juízo. Para que venha um sistema de governo como na Venezuela. Isso é uma desgraça. Se expropria tudo, ninguém fica dono mais de nada, nem é dono nem mais nem de si, nem de filho, nem de ninguém. Que sistema diabólico é esse? De dominação. Mas é um sistema diabólico, porque Deus não fez o homem para dominar sobre o outro homem. E o Estado se torna o pai. Isso é uma desgraça. Mas Deus quebrou esse ciclo e abriu-se um portal. E algumas pessoas estão assustadas e apavoradas, mas isso como vai ser? Precisamos fazer alguma coisa. Não, queridos, lógico, nós estamos nos posicionando em Deus, mas se Deus não fizer, meu irmão, não tem homem que faz. Eu nunca tinha pensado em votar no Bolsonaro, a forma que ele falava. E a princípio eu esperei até um tempo para me decidir, mas houve o que? Uma convergência. Eu acredito que houve um mover do Espírito. Não é possível para que acontecesse essa quebra de paradigma, de sistema de governo. E agora, se Deus quiser que continue, continua. Se Deus não quiser, é juízo, aí é pega, aí não tem como, e ninguém escapa. Mas a nossa oração é que Deus nos dê esse livramento. Amém? Para que vivamos numa nação livre dessa regência espiritual. Mas uma coisa eu estou certo. Escute. Em todos os tempos, em todas as épocas, a igreja passou e ela prevaleceu.
Hoje eu estava ouvindo uma canção, o Gabriel colocou essa canção, falou: apóstolo, essa canção é muito bonita. Eu falei: ela é bonita mesmo, só que tem uma parte aqui que diz assim, ele escreve que ele gostaria de estar ali na arena, contemplando os primeiros irmãos. Eu falei: eu não gostaria de estar na arena assistindo irmãos, apóstolos, sendo entregue aos leões. Eu disse: essa parte da canção, eu acho que ele não deveria nem ter escrito. Como que eu gostaria de estar lá e ver, contemplar os primeiros irmãos, a ousadia, a coragem e a fé. Nós sabemos da história, mas passar por ela não é fácil. Que Deus nos livre. Mas se tivermos que passar, Deus vai nos dar tanta paz e graça que vamos ser como Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. E ele contemplou os céus abertos. Imagina isso. E ele ainda olha dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós estamos aqui, nós estamos orando, nós estamos intercedendo, nós estamos votando, e vamos votar da forma certa, vamos propagar a verdade, mas não vamos ter medo no nosso coração, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação.